Eu ia compartilhar a tela e encerrei a gravação. Meu Deus do céu. Vamos lá. Eu vou terminar a aula, pode deixar. Eu adoro vocês. Bom, vamos lá então, deixa eu compartilhar com vocês aqui. Muito bem. Então, a nossa aula de hoje é sobre tomada de decisões e algumas ferramentas que vocês podem usar, alguns instrumentos. Aqui, fala sobre os fatores que influenciam a qualidade das decisões que a gente toma. Então, algumas decisões são judiciais, outras são corajosas, outras são consensuais. Eu não posso tomar uma decisão sozinha, porque eu vivo numa família. Eu tomo decisões racionais. Por exemplo, eu tenho uma resenha de um livro para entregar na sexta-feira que vem, tá? Para a professora de... Brincadeira. Mas vamos supor, se hoje eu desse uma tarefa para vocês de ler um livro, ler um capítulo de um livro e fazer uma resenha, tá? E aí vocês dizem assim, mas é só sexta-feira que vem. Ok, daí vocês vão ver filme, vocês vão ver culinária, vocês vão ver Ana Maria Braga, vocês vão ver um monte de coisa, e aí chega na sexta-feira, não tem nada feito. Então, vocês pegarem o livro, lerem, fazerem o trabalho e postarem, significa que vocês tomaram uma decisão racional, vocês deixaram os seus sabotadores de lado e foram fazer aquilo que deveria ser feito. Então, existe uma série de coisas. Se eu vou comprar um celular, por que eu estou comprando? Eu vou olhar meu extrato, eu vou olhar minha planilha de contas para ver se eu consigo pagar. Eu vou comprar porque eu estou me sentindo desvalorizada e eu quero comprar um celular da maçãzinha para que as pessoas vejam que eu também sou bacana. Eu vou comprar um celular da maçãzinha porque eu tenho uma fábrica que funciona nos fundos da minha casa, mas eu consigo, né? Eu percebi que as pessoas que participam do grupo de empresários aqui da minha cidade, elas têm o celular da maçãzinha. Então, será que se eu comprar, eu consigo um passaporte para entrar nesse seleto grupo? Então, eu posso estar tomando uma decisão visando o futuro, porque eu posso entrar nesse grupo, fazer negócios, fazer parcerias e ter um retorno financeiro maior do que o investimento de comprar um celular. Então, vejam assim, que tem uma série de formas de tomar decisões. Esse livro é um livro muito legal, grande, tá? Tem muita informação e tem muita ferramenta que nos auxilia para tomar decisões na nossa vida pessoal e profissional. Falando em ferramenta, eu trouxe algumas, tá? Essa semana foi o tema que eu apresentei lá no mestrado, teve um seminário, eu apresentei algumas ferramentas, e eu trouxe algumas que eu gosto muito para vocês conhecerem. Então, assim, a matriz Gucci, ela nos auxilia a priorizar coisas, tá? E o que a gente faz? A gente trabalha com 3 categorias: gravidade, urgência e tendência. Então, a gravidade nos fala o quanto o peso da dificuldade analisada, caso ela venha a ocorrer, tá? A urgência é a quantidade de tempo que se tem ou necessita para resolver o problema, e a tendência é a possibilidade de aumentar esse problema. Vamos resumir assim num exemplo bem simples, tá? Você tem 3 problemas em casa. Você tem um vazamento de gás que está acontecendo agora no teu fogão, tem o buraquinho de um prego que está na parede e que descascou um pouquinho, e tem a fechadura da porta que não está fechando, tu não consegue trancar tua porta, tá? Num sábado de manhã e tu tá com esses 3 problemas. E aí, qual que tu resolve primeiro? Tá? Eu conheço gente que vai lá ver o reboco e vai deixar o gás vazando, tá? E aí, o que a gente precisa fazer? Para cada um desses 3 problemas, a gente vai pensar,
O problema do buraquinho do prego, ele é sem gravidade, pouca gravidade? Esse buraquinho do prego ali que descascou em volta, é uma coisa que vai derrubar a minha casa? Então, não, então ele não é extremamente grave. A chave, ó, eu tô em casa, sábado de manhã, vou passar o dia inteiro em casa. A chave que não está fechando, tá? A chave eu tô com um problema na fechadura da porta. Às 8 horas da manhã é um problema extremamente grave ou não? E o vazamento de gás que está acontecendo agora na minha cozinha é grave? Então eu começo a pontuar. Coisa sem gravidade leva 1, grave leva 3, né? Extremamente grave leva 5. E aí eu passo para o segundo item. O buraquinho do prego pode esperar, a chave pode esperar, o gás que está vazando pode esperar. O que vai acontecer? Qual é a tendência? O que vai acontecer se eu não consertar o buraquinho do prego? O que vai acontecer se eu não consertar a porta? E o que vai acontecer se eu não consertar o gás? Vai piorar? Vai melhorar? Não vai piorar? Vai continuar na mesma? Então a gente começa a pontuar, a gente vai determinar uma nota para cada um desses itens. E no final, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma tabela, pode ser até mental, gente, não tem problema. Aonde a gente vai colocar qual é o problema, qual é a nota da gravidade, qual é a nota da urgência e qual é a nota da tendência. Com isso, nós vamos multiplicar um item pelo outro. Então, a minha nota vai de 1 até 125, para aquelas coisas que são muito graves. O vazamento de gás na cozinha é 125. Por quê? Porque pode dar um problema muito grave, é urgente e a tendência é dar uma caca daquelas. Então, esse item vai ser minha prioridade, vai ser a primeira coisa que eu vou resolver no sábado de manhã. Resolvido isso, o que eu vou fazer? Aí agora a segunda gravidade é o quê? É eu consertar a chave. Por quê? Porque eu preciso encontrar um chaveiro, ele tem que vir na minha casa, ele tem que consertar para de noite eu poder fechar minha porta e dormir em segurança. Mas e o buraquinho do coisa? Se der, eu conserto hoje, mas ele não vai piorar tão cedo. Então, ele vai piorar a longo prazo, mas é uma coisa que eu boto um quadro ali e resolvo. Então, isso aqui é importante para a gente não procrastinar fazendo coisa que não precisa. E vocês podem usar isso aqui, inclusive na faculdade. Eu tenho um trabalho para fazer, uma prova para fazer, isso aqui tem data, isso aqui não tem data, isso aqui eu preciso ler, entender e escrever, isso aqui eu preciso assistir e fazer anotações. Então, vocês podem também usar esse gráfico Gucci para determinar a sequência de atividades. Por exemplo, o professor é do tipo bravo, que se tu não fizer, ele vai pegar no teu pé, ou então, como eu tenho um professor na quinta de noite, que a gente brinca com ele, que a gente se esconde atrás do toco, e ele começa a chamar todo mundo com câmera ligada, tudo, e ele assim, vamos falar sobre o texto tal. E aí ele começa a chamar as criaturas, quem não se voluntaria, eu sou uma, professor, deixa eu falar aqui, eu sou a primeira, porque daí eu me livro. Mas, se não, ele fica chamando aqueles que não participam. E aí, se chamar e fazer uma pergunta que tu não sabe responder? Então, é melhor tu ir na frente e falar aquilo que tu entendeu, mesmo que tu leve uma sapatada, como a gente diz. Então, é bem interessante essa matriz Gucci. Quais são as vantagens? É fácil de usar, pode ser manuseada, pode ser feita por qualquer... não repare que a fera está solta hoje. Pode ser feito por qualquer funcionário, serve para categorizar as tarefas, ranquear as atividades de acordo com o nível de prioridade, e com isso vocês conseguem começar a pensar melhor sobre o tempo que vocês têm e como vocês usam esse tempo, tá? Eu não vou ler muito os textos aí, porque tem lá as transparências, meu Deus, que velha! Tem os slides ali para vocês.
Uma outra ferramenta, e essa aqui eu gosto bastante, é a análise EC, tá? É uma ferramenta para análise de risco qualitativa. A outra é quantitativa, porque tu vai colocar números, tu vai atribuir notas. Essa aqui é qualitativa, você vai escrever a sua opinião. E ela é muito fácil para detectar possíveis problemas. Então, os pontos fortes é que a gente usa muito a criatividade, a gente vai olhar, quem tem criança, eu digo quem tem criança pequena é expert nessa ferramenta, porque imaginem assim, ó, vamos passar um final de semana no campo, tá? Vamos acampar. Então, tu tá com criança pequena, aí tu tem que pensar, e se molhar a roupa, e se, né, se passar mal na viagem, e se machucar alguma coisa, e se der febre, e se isso, e se aquilo, e se aquele outro, se tiver alergia a algum bicho, se uma formiga picar, enfim, cabeça de mãe é isso, né? Tu fica pensando em todas as possibilidades. E isso é extremamente importante dentro das empresas, e as pessoas não se dão conta, principalmente para quem trabalha com projetos, com segurança, tá? Então, assim, eu vou lançar um novo produto. Quais são as possibilidades de erro que podem dar nesse produto? E se as pessoas não gostarem, se não gostarem da embalagem, se não gostarem disso, se o transporte der errado? Então, a gente começa a minimizar esses problemas. Tem outras ferramentas que podem ser usadas junto, né, para aumentar, para potencializar, porque ele é uma ferramenta muito simples. Tem uma outra de causa e efeito aqui que se chama 5 porquês, eu coloquei o link aqui no final do material para que vocês possam olhar também. E usar essa ferramenta é um toró de parpite, onde a gente começa a gente inicia as frases dizendo, e se acontecesse tal coisa, tá? Então, coloquei o exemplo do botijão de gás lá que está vazando. Então, se acontecesse um vazamento de gás no fogão da cozinha no meio da noite, quais são as consequências disso, né? O que tu pode fazer para evitar que isso aconteça, ou o que tu pode fazer caso aconteça, né? E como tu pode trabalhar com isso para que isso seja uma verificação constante, né? Então, assim, a gente precisa trocar mangueira, a gente precisa trocar válvula, a gente precisa apertar direitinho, a gente precisa verificar, tem gente que usa a esponja com sabão para ver se não está saindo, se não tem vazamento. Então, essas atitudes são constantes, né? Então, de quanto em quanto tempo precisa? Vocês compram uma mangueira, está lá escrito que a cada 2 anos tu tem que trocar. Você coloca na agenda que tem que trocar a cada 2 anos, né? Hoje a gente tem a agenda do Google, que é eterna, a gente pode agendar coisa para daqui a 20 anos, e vocês colocam. Então vejam que é fácil usar essa ferramenta, tá? Tem uma outra, chamada matriz de Eisenhower, onde também a gente trabalha com priorização de tarefas, e a gente vai determinar o que é urgente, o que é não urgente, o que é importante e o que não é importante. A diferença aqui é o seguinte, se eu tenho uma coisa que não é importante, mas é urgente, vamos supor, eu vou receber uma visita, tá? E eu gostaria que alguém lavasse a louça, tá? Gente, a louça tá lá, não tem nada a ver com a visita. Mas será que eu preciso lavar a louça? Ou eu posso pedir para o meu filho que tem 13 anos lavar a louça? Então eu posso delegar isso. Coisas, tem que ligar para um cliente e informar um código. Não é o gerente que vai fazer isso, é qualquer funcionário, tá? Qualquer um pode fazer. Agora, eu tenho uma determinada tarefa, que um dia eu conto para vocês uma história do Marins Filho, tá? Mas assim, eu tenho uma determinada tarefa que ela não é importante, ela não é urgente. Então eu dou um jeito de eliminar isso. É o buraquinho do prego que pode esperar. Agora, tem coisas
que são urgentes e que são muito importantes, como dar um feedback para um cliente que está esperando, entrar em contato. Olha só, o entregador da empresa me ligou dizendo que está na porta do cliente, está vendo um movimento, chamou e o cliente não atende. E ele quer um outro número de telefone ou outra possibilidade de falar com esse cliente. Então, nós temos que ligar na hora. Por quê? Porque o cara está lá esperando. Agora, se é assim, olha, a semana que vem eu vou fazer entrega na tua cidade, tu quer fazer um pedido? Pô, a semana que vem ainda tem tempo. Então, essas coisas assim são importantes da gente saber como trabalhar com elas, porque nem tudo é urgente e nem tudo a gente pode passar para os outros. Tá? Por isso que a gestão de tempo e de tarefas ela é tão importante assim. E aqui tem outras ferramentas, que é o ciclo PDCA, que vocês já devem ter estudado, né? Então, eu planejo, eu direciono, eu faço um acompanhamento e depois eu faço a comparação entre o que eu planejei e o que eu estou obtendo. E aí eu faço a ação de corrigir e volto tudo de novo. Tem o causa e efeito, tem os 5 porquês, e tem alguns templates nesse site que falam de outras metodologias, tá? Os 5 porquês, ele é interessante, porque assim, ó, a gente trabalha com... A gente começa... Algo acontece, tá? Caiu o... Vamos ver. Meu Deus do céu. Vamos lá. Alguma coisa que tenha acontecido aqui em casa. Sei lá, quebrou uma xícara, tá? Quebrou uma caneca. Por que quebrou a caneca? Quebrou a caneca porque o Joãozinho colocou em cima da mesa. E por que ele botou em cima da mesa? Porque não tinha lugar dentro da pia. E por que não tinha lugar dentro da pia? Porque o Mariozinho não lavou a louça. Por que o Mariozinho não lavou a louça? E aí tu começa a fazer perguntas e normalmente no quinto porquê tu vai encontrar a resposta. A causa de todo o problema. Então, conta a lenda que teve um funcionário da Amazon que se machucou numa esteira, tá? E aí fizeram 5 porquês e foram ver. Por que ele se machucou na esteira? Porque ele foi pegar a mochila. Por que a mochila dele estava em cima da esteira? Porque ele colocou ali enquanto estava trabalhando. Tá, mas por que ele colocou ali enquanto estava trabalhando? Porque ele não tem onde colocar a mochila. Tá? E por que ele não tem onde colocar a mochila? Porque o posto de trabalho dele só tem a mesa onde tem o computador e o leitor de código de barra. E aí se percebeu a importância de ter um lugar para que as pessoas pudessem colocar bolsa, mochila, enfim, e não precisar colocar em cima da esteira ou em cima de algum lugar. Então vejam que fazendo várias perguntas para chegar até o porquê. Só que tem um detalhe, são 5 porquês, não é por acaso, tá? É quando tu força demais as respostas para realmente chegar na causa. Porque senão tu faz 2 perguntas e tem um motivo intermediário, tá? Então, meus amores, esse é o nosso conteúdo de hoje, né? Espero que vocês curtam isso e tentem colocar em prática alguma coisa, vejam o que dá para colocar em prática aí no dia a dia, tá bom? Bom descanso para vocês, bom final de semana, tchau.